Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Bom, então aqui o escritor do livro de Hebreus, ele fala de Cristo como um sumo sacerdote, que já está administrando um tabernáculo muito perfeito, maior, ou seja, o verdadeiro santuário do qual o terrestre era uma cópia. Então no versículo 12 ele diz que ele entrou nesse santuário, não foi por sangue de bodes e bezerros, fazendo uma alusão aos sacerdotes terrestres, sumos sacerdotes terrestres, que anualmente entravam no Santo dos Santos com sangue de bodes, né, e com sangue do touro, ou dizendo que era para o próprio sumo sacerdote. Então ele diz que esse sumo sacerdote ele entra, mas não entra com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E ele entrou uma vez por todas, havendo efetuado uma eterna redenção. Então vamos entender isso daí. No processo da redenção, eu pergunto, quem morria para redimir o homem? Era o animal ou era o sacerdote? Lá do pátio. Animal, né? Era o animal. Então, no dia 10 do 7º mês, quando o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, quem era que ministrava o sangue? Ou quem intercedia? Era o sumo sacerdote ou era o animal? Sacerdote. O sumo sacerdote. Então, nós vamos agora aprender o que ele está dizendo no texto. Aonde era feita a redenção? No pátio ou no Santo dos Santos? No pátio. No pátio. Então, no pátio, redenção. E no Santo dos Santos, o processo de purificar o que já foi redimido. Ou seja, o processo da expiação. No capítulo 16 de Levítico, diz lá que o sumo sacerdote ele fazia a purificação do santuário dos pecados, transgressões e imundícia dos filhos de Israel. Como que isso foi parar lá no santuário? Através da oferta pelo pecado, da oferta pela transgressão e da oferta pela culpa, que eram os animais que morriam para resgatar o homem. Só que esse resgate era feito do lado externo e a purificação feita no Santo dos Santos. O que o versículo está dizendo não é que Jesus entrou uma vez por todas para fazer expiação. Ele fez uma expiação uma vez por todas. O que está dizendo o texto é que ele entrou fazendo uma eterna redenção. E isso ele fez uma única vez. Se ele entrou na figura dos animais, então ele não está entrando na figura do sumo sacerdote. É dos animais. Como animal, ele precisou morrer uma única vez para fazer uma redenção do homem. Então ele entra uma vez por todas, substituindo o sangue dos touros e bezerros. Logo, não está falando da pessoa dele como sumo sacerdote. Está falando dele na figura dos animais. Então, na figura dos animais, ele efetuou uma eterna redenção, entrou uma única vez, porque ele só morreu uma vez. E essa vez que ele entrou lá foi quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vai ao Pai para receber de Deus a aprovação do sacrifício dele. Então ele não precisa mais morrer dali para frente. Agora o versículo 23 já vai falar agora de um outro ministério. Que já não é o da redenção. Agora é o ministério da expiação. Que já é lá no segundo compartimento. Hebreus 9, verso 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Aqui o versículo diz que o real, o verdadeiro santuário, que é o original, do qual que Moisés construiu uma cópia, ele também é purificado. Só que o terrestre com sangue de animais, que era o bode, o touro, pelo sumo sacerdote. Mas as próprias coisas celestiais, mas o próprio original, com sacrifícios melhores a esse. A pergunta é, qual era o dia que o santuário terrestre, que era a figura, era purificado pelo sumo sacerdote? Dia 10 do 7º mês. Acontecia uma vez ao ano. Se o terrestre, que era a cópia, era purificado uma vez ao ano, aqui está dizendo que o próprio original também é purificado. Então não resta uma outra data
para nós afirmarmos a purificação, a não ser aqui a sombra ensinou, que é o dia 10 do sétimo mês. O versículo 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Agora, o texto já está falando da pessoa dele como sumo sacerdote. Como animal, na figura do animal, ele entrou uma vez por todas, fazendo a redenção. Mas o processo da expiação é no Santo dos Santos, onde Deus aparece entre os querubins, onde Deus aparecia no propiciatório diante dos querubins. Olha que o autor aqui está colocando a mesma sequência. Como o sangue redentor uma vez por todas, mas como sumo sacerdote para fazer a purificação, ele comparece perante a face de Deus. Então, o entendimento aqui do autor, ele está seguindo a mesma sequência que era feita no santuário terrestre. Então, nós não podemos entender o inverso, que Jesus entrou em 1844 e só vai sair no final da porta da graça, porque ele entrou uma vez por todas. Esse uma vez por todas não cabe no processo de 1844. Por quê? Uma vez por todas é para redimir o homem. É o processo da redenção que acontecia lá no pátio. Para beneficiar aqueles que já se apossaram dos benefícios da redenção, existe o segundo processo, que é o da expiação. E esse processo é anual, quem faz é o sumo sacerdote. Então é só mentalizar assim. Toda vez que a figura representa a morte, é uma vez por todas. É a redenção. Uma vez por todas. Toda vez que fala de intercessão, ou seja, o trabalho do advogado e o trabalho do sumo sacerdote, ele é anual. Então ele não é diário. Diário é a redenção. É o meu pedido de perdão todo dia, o meu culto da manhã, meu culto do pôr do sol. Esse é o trabalho diário. Mas esse pecado que está sendo transferido diariamente, quem vai cancelar lá na frente é o trabalho do sumo sacerdote uma vez ao ano. É isso que o texto está querendo dizer. Uma vez por todas, vendo efetuada uma eterna redenção e não uma eterna expiação, porque não existe eterna expiação. Redenção sim, ele morreu uma vez. Agora, para os redimidos existe uma expiação, que é o cancelamento dos pecados que ele alcançou através do processo da redenção. Eu acredito que assim o texto fica como está no processo da figura, da sombra. Do contrário, se a realidade funcionar em datas diferentes, a sombra deixou de ser sombra. Eu vou falar para você um exemplo. Você tira uma cópia da tua identidade. Na cópia da tua identidade tem todos os teus dados, né? E você autentica aquela cópia. Jamais no teu original vai estar Nelson Bento Santos e na cópia vai estar Neilson Torres. O meu nome, ou só Nelson Bento, já que você tirou uma cópia. Jamais a cópia da tua identidade vai sair com uma data diferente do teu nascimento do original. Então, por que o santuário terrestre, que é uma cópia, é uma figura do celestial, funcionava numa data e o original funciona em outra data? Ou nem sequer tem essas datas que o terrestre indicava. Então, logo está havendo uma falta de entendimento. Estão anulando o original pela sombra. Estão valorizando a sombra e descaracterizando o original. É como se a sombra fosse autêntica e o original fosse uma falsificação. Certo? Por isso que o escritor aqui de Hebreus, capítulo 8 e capítulo 9, ele coloca a mesma sequência. Redenção e purificação.